é algo curioso, né? A gente já começar debatendo isso, porque então, a origem desse conhecimento é extraterrestre. Tá? Para quem não sabe, os Anunnakis de Nibiru, eles eram uma facção pleiadiana. Agora, uma coisa curiosa é que fica claro que eles estavam usando essa metodologia da astrologia como se fosse um calendário, né? Assim como a gente usa o calendário gregoriano. Eles codificavam no movimento dos astros, né, ou nas conjunções, seja lá como a gente chama isso, certos eventos como se eles estivessem datando alguma coisa no futuro próximo ou até no futuro distante. Né? Agora, é algo muito curioso, é porque esse calendário, para a Terra, serve, e talvez servisse até para outros planetas aqui de dentro do sistema solar, porque envolve somente os astros do nosso sistema solar. Então, essa codificação só serve para o sistema solar, correto? Porque quem está fora do sistema, quem está na constelação de Sagitário, por exemplo, não utiliza esse calendário porque não tem nada a ver com eles. Então, Exatamente. Foi um calendário desenvolvido justamente para o nosso sistema solar, quiçá só para a Terra, a marcar algum tipo de planejamento, correto? Correto, correto, corretíssimo. Tanto é... Pode falar, Júnior. Tanto é que o tempo para eles é diferente do nosso, né? Então, uma era que para a gente é 2.160 anos, para eles não era assim, essa contagem do tempo, né? Para eles era uma coisa muito mais rápida, né? Era bem diferente. Só para você ter uma ideia, Saturno, o que se compreende, né? E eu também compartilho dessa compreensão. É lá de Saturno que vem todo um sistema de controle de frequência aqui para a Terra. E Saturno está ligado a quem? A Marduk. E Marduk é o filho de Enki, né? E Marduk tem muito a ver lá com o Vaticano, né? E com toda aquela situação romana e tudo isso. Quer dizer, isso aqui daria até uma outra live, esses assuntos, né? Mas é só para a gente fazer a correspondência do que é astrologia e esses deuses lá da Suméria. Porque mais na frente, essa pergunta de agora vai fazer sentido porque está sendo perguntado, tá? Porque eu aqui já visualizei alguma coisa nesse sentido. E uma informação aqui para quem está assistindo ou vai assistir, tá? É com relação à questão temporal entre a gente e outros seres extraterrestres. Eu não sei se é do conhecimento de todos, tá? Mas a Terra, por ser um planeta que se encontra único, ela é envolto por uma tecnologia da supraconfederação chamada de barreira de frequência. Tá? Essa barreira de frequência, ela altera a constante temporal entre quem está dentro da Terra e quem está fora. Tá? Quer dizer, quem está dentro do simulador e quem está fora do simulador que o planeta tem, guiando todas as situações aqui na superfície. Então, para vocês terem uma ideia, a nível de informação, 80 anos, tá, que é basicamente a nossa média de expectativa de vida, para eles que estão fora do planeta, nos vendo como uma espécie de cobaia de laboratório, era como se passasse 20 a 30 minutos. Vocês veem que para eles não é nada. Então, a gente não pode raciocinar, tá, como é que o tempo se estabelece para eles fora da barreira de frequência, já que nós estamos aqui dentro, a nossa percepção é completamente diferente. Para a gente é uma eternidade. Para eles, não chega
a 1 hora, se fosse convertido o tempo aqui para a gente. Então, é algo também que é muito curioso, né? E isso tem que ser dito para as pessoas começarem a ter uma percepção ou um raciocínio um pouco mais avançado com relação a todos os acontecimentos e como é que a Terra ela funciona dentro do que a gente entende como laboratório cósmico. Era isso que eu queria, por enquanto, tá, passar para vocês a nível de informação. Júnior, eu vou colocar, então, o número 2, slide, tá? Para você prosseguir. Ok. Foi muito importante você falar duas coisas: a barreira de frequência e o simulador, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, né? Que toda essa tecnologia está sendo um empenho para que aqueles que estão aqui aprisionados queiram sair do simulador, dessa barreira de frequência, sabe? Pode passar, então, o próximo. Pois então, né? Nós estamos num momento, eu acho que o mais crucial da humanidade, que é a transição do sapiens sapiens para o transhumano. E isso deveria estar sendo um objeto de discussão, de reflexão, de debates, e não está, né? Isso está sendo meio que sendo enfiado goela abaixo com uma série de seduções que a tecnologia realmente tem, que é uma maravilha, mas as coisas estão sendo usadas contra a humanidade. Harari, ele é um conselheiro do Fórum Econômico Mundial, lá do Klaus Schwab, e ele disse o seguinte: agora, no século XXI, as pessoas não fazem mais parte da história do futuro. Eles simplesmente não têm papel. A humanidade 1.0 está sendo descontinuada e apenas aqueles humanos dispostos a fazer a transição para a humanidade 2.0 e se juntar às novas espécies de transhumanos, ele fala no plural, serão bem-vindos na sociedade tecnocrática emergente. Nós simplesmente não precisamos da grande maioria da população. Aí é que está o cerne da questão. Então, toda essa tecnologia ela está vindo para substituir o ser humano, como nós vamos ver. Pode passar, André. Pois então, assim que o atual presidente norte-americano chegou ao poder, ele falou de uma era de ouro que ele ia estabelecer, sobretudo lá na América. E ele está muito envolvido com o tio Elon, né? E que tem uma série de empresas e ele detém muito poder nesse mundo. Por exemplo, ele é dono da Tesla, né? Que tem a ver com carros elétricos e robôs, inclusive o robô Optimus, né? E eles estão falando que não tem energia, que a energia vai ficar cara, isso, aquilo, mas eles estão estimulando o carro elétrico. É uma coisa muito contraditória. Ele tem o SpaceX, que é uma empresa de foguetes e que tem um contrato secreto e bilionário com os militares, com a defesa militar americana, que leva não se sabe o quê para não sei aonde. Ele tem o Neuralink, que é uma empresa que quer colocar chips na cabeça das pessoas para que a gente vire uma mente colmeia. Ele tem o The Boring Company, que é a maior empresa de perfuração subterrânea, onde os milionários utilizam para fazer os seus bunkers. Ele tem o X, que é uma das maiores redes sociais do mundo, onde ele treina o chatbot dele, que se chama Grok, e tem o XI, que é justamente essa empresa de inteligência artificial. Então, veja como essa pessoa detém grande poder no nosso planeta. E numa das aparições dele,
ele estava com esse cordão aqui no pescoço, né? Olha aqui o símbolo do cordão. Esse símbolo é o ponto ômega, que significa unificação. Vem lá de Teilhard de Chardin, um jesuíta, ele que foi o precursor, digamos, ou até o fundador desse conceito transhumanista. E o tio Elon escreveu, assim que o Trump ganhou, que estava se iniciando uma ordem internacional nova, que é uma nova filosofia, uma nova religião, inclusive, né? E a humanidade está se aproximando desse ponto ômega com a ajuda dos computadores e da tecnologia, nos levando ao transhumanismo, à singularidade, onde o humano vai deixar de ser humano. E nós vamos ver aqui como é que está sendo desenvolvido tudo isso. Pode passar, André. Pois então, né? O ponto ômega é a consciência universal, de acordo com o padre Teilhard de Chardin, né? É a manipulação do tecido do universo. O ponto ômega é o passo final antes que a singularidade aconteça. Uma vez que alcançamos ou cruzamos para a singularidade, que será o primeiro e verdadeiramente importante passo evolutivo na humanidade, deixamos de ser humanos. Em um futuro próximo, os computadores ultrapassarão nosso intelecto coletivo, e nossa única maneira de manter nosso lugar no universo será nos fundirmos com eles. O Musk falou: se a gente não pode com eles, que a gente se una a eles, né? A inteligência artificial. Quando os transhumanistas falam sobre o ponto ômega, eles se referem ao ponto em que nosso uso da ciência e da tecnologia melhorará nosso estado humano, tornando condições como deficiência, sofrimento, doença, envelhecimento e até mesmo a morte uma coisa do passado. Ora, Robin não tem doença, não tem sentimento. E qual é a grande chave do transhumanismo? A promessa da imortalidade. Imortalidade é diferente de eternidade, né? São conceitos bem diferentes. Pode passar. Pois então, há coleta de dados em todas as partes. E quando for liberados os milhares de robôs na Terra, o nível desta coleta se tornará impensável. Musk está criando uma estrutura planetária centralizadora, da qual ele terá o controle. E para que o ponto ômega aconteça, nenhum ser humano, quem quer que seja, pode ficar de fora. A assimilação só é ativada se todos estiverem inseridos. Então, esta que é a proposta da mente colmeia, é fortalecer uma inteligência artificial que venha competir e enfrentar com a fonte. Mais tarde a gente vai desenvolver melhor isso. E essa situação lembra muito o Apocalipse 13, 16, 17, que é a marca da besta, porque eles estão nos levando a uma ID, que é uma identidade digital, onde tudo que você tiver que fazer, acessar a internet, fazer uma compra, tudo, você vai ter que ter essa identidade, não é? Então, nós estamos caminhando para algo cada vez mais uma ditadura tecnológica, né? Como eu compreendo. Pode passar. Só um minutinho, Júnior, deixa eu fazer uma outra colocação, né? A gente vai percebendo, conforme você vai narrando os eventos, de slide a slide, que você acabou, de uma certa forma, fazendo uso da astrologia. Talvez, você deve ter percebido isso, é como se você estivesse decodificando todo o cronograma, né, de uma programação, ou de uma agenda, de uma implantação de algo futuro. Né? Então, era como se, na falta de uma tecnologia
para os humanos, os homo sapiens da época, né, os lulus, como os nibiruanos gostavam de chamar o homo sapiens há 20 mil anos atrás, como na falta de uma tecnologia para nós, naquela época, foi colocado, então, nos astros, uma codificação para que algumas pessoas pudessem ter acesso, por algum motivo, a essa programação, a esse cronograma. Né? Talvez até para que no futuro, seria basicamente hoje, né, 20 mil anos depois, digamos assim, pudesse haver a separação do joio e do trigo, né? Essa expressão horrível que eu acho, né? Mas que é da forma que a maioria coloca, justamente para criar um link para aqueles que precisam sair daqui. Né? Então, eu acredito que a astrologia, assim como outras ciências, né, ou pseudociências, como alguns também gostam de dizer, tem essa função, mas que ela nunca esteve muito clara, né, para todos nós. Né? E uma outra questão também aí muito interessante é essa forma em que se coloca a inteligência artificial com um certo controle. Você falou as pessoas recebendo uma espécie de identificação, né, individual. Isso para quem já teve a oportunidade de, lá no canal de membros aqui do canal, estudar a parte de a origem de tudo, e até do filho paradisíaco Anhotaki, vai perceber que a nossa tecnologia da matéria, né, que a gente envolve os extraterrestres nisso, ela praticamente tenta fazer uma cópia do procedimento já utilizado, tá, naquela região que a gente chama de imaterial, que não tem nada a ver com o espiritual, tá? Isso é outra questão que a gente vai ter que depois aqui abordar de uma melhor forma. Tá? Então, quando se estava desenvolvendo, isso se prove até hoje, a experiência antes da matéria, tá? Quando estava se desenvolvendo aquelas estruturas, até, digamos assim, lá pela faixa dimensional do eu sou, as almas, as mônadas, todas elas já possuíam uma espécie de comunicação também, Júnior. Como se dissesse o seguinte: olha, você foi designado para experienciar uma determinada situação dentro de um grupo de experiência. Por incrível que pareça, tá? Isso é descrito no livro de Urântia, o Rodrigo Romo coloca isso muito bem também nos livros dele, né? Em que já existia essa espécie de codificação. Então, digamos assim, as raças, as etnias que depois foram criadas, né, por esses seres, que basicamente são esses seres encarnados dentro de estruturas biológicas e não biológicas também, que estão tentando trazer para a matéria aquilo que já era feito antes disso. Quer dizer, é um fato curioso isso, né, Júnior? A gente começa a ter uma percepção um pouco diferente dessa situação, tá? Então, era um pouco que eu queria levantar aqui para as pessoas, porque isso tudo vai ajudar mais na frente a fechar muitas questões. Se não for nessa live, vai ser próxima, né? Eu vou passar, então, já o próximo slide, ok?